Namastê, meu nome é Michele Roide Duarte, eu sou astróloga, sou professora de literatura e sou estudante da saúde coletiva. Hoje, o meu objetivo é falar um pouco sobre a peste do século XIV e sua influência na literatura, na economia e nas artes. Bom, eu tô falando um pouquinho sobre isso, levando em consideração o nosso contexto atual e refletindo sobre a questão de que falar de doença nem sempre é fácil, porque existe uma tendência, a buscar uma negação, porque é difícil confrontar com a morte, é difícil nós conseguirmos adaptar, a essa fragilidade humana e essa questão de que em algum dia as coisas acabam escapando um pouco, do nosso controle. Bom, mas o que acontece, Mesmo que para nossa psique seja difícil buscar uma estrutura para lidar com a morte, para lidar com a perda, as artes conseguem ressignificar e as artes conseguem arrumar um lugar para isso tudo que a gente passa, um lugar para esse sofrimento e para o desespero. Então, nós temos na literatura várias obras que retratam isso, que é uma delas, é A Peste, do Camus. Outras delas, assim, linda, maravilhosa, é O Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Mas hoje eu vou falar de uma obra que foi escrita lá no século XIV. Ela foi escrita lá, no tempo da pandemia de peste bubônica, que é o Decameron, do Giovanni Boccaccio. Talvez você já tenha ouvido falar nessa obra, talvez nunca tenha ouvido falar nessa obra, mas eu acho interessante porque o Decameron ele consegue, trazer um pouco da questão de que quando se tem uma perda muito grande, um processo traumático muito grande, também existe uma questão de ressignificar, também existe um processo de transformação que acaba mudando, Por exemplo, se a peste bubônica foi pavorosa, e não tem como dizer nada menos do que pavorosa, Porque existiam três tipos de peste bubônica. Então, existiam três tipos da peste, Ela era chamada de bubônica quando atacava o sistema linfático, então surgia umas bolas, nas axilas, na virilha, e essas bolas, elas eram chamadas de bubões. Esses bubões, então, eles inchavam e diz que a dor era uma coisa insuportável. Diz que, só para te ter uma ideia, nos relatos diz que a dor só amenizava quando o bubão arrebentava. Então, diz que era uma coisa, assim, absurda. Mas ela também tem o nome de pneumônica, quando ela ataca os pulmões e acaba debilitando as vias respiratórias. Ela tem o nome de septicêmica, quando ela ataca o sistema sanguíneo. Diz que a pessoa ficava, então, assim, como se fosse um hematoma inteiro, Existe uma questão da cor, a pessoa ficava com a pele escurecida em função, do sangue e tal, e isso acabava transformando a vida das pessoas. Mas o que acontece, essa doença, ela é muito estudada nos estudos de literatura, principalmente quando a gente estuda o período literário conhecido como humanismo. Por quê? Porque ela vai trazer uma transformação do olhar. Então, a peste, por mais que ela tenha sido devastadora, por mais que ela tenha sido pavorosa, porque tu imagina, matar um terço da Europa não é qualquer coisa, E também, claro, nós
nós temos um olhar em estudos de literatura, principalmente, que ele é muito eurocêntrico, mas a devastação que a peste fez na China, a devastação, né, que a peste fez no Império Mongol, ela é muito gritante também. Então não foi só na Europa que as pessoas morreram, né? Foi uma pandemia. Mas o que é interessante pensar? Quando uma coisa ela é muito horrível, ela é muito devastadora, ela também vai chegar a um lugar que ela acaba. A peste assombrou por um século e naquele momento não se sabia o que acontecia, né? Por exemplo, a protagonista da peste, ela é uma bactéria. Essa bactéria é a Yersinia pestis. Só que ninguém sabia da existência da tal da Yersinia. Então se dizia que a peste ela era causada pela influência dos astros ou por um castigo divino. Então, além da pessoa estar padecendo com aquela situação horrível, né, triste demais, de certa forma ela ainda acabava sendo culpabilizada porque, de acordo com o olhar medieval, se ela estava passando por aquilo era porque o universo de alguma forma havia designado aquilo para ela. Gente, isso é muito cruel, né? É um mecanismo um mecanismo de exclusão muito triste. E, né, o que acontece? Quando a gente vai falar dessas questões, é importante falar que se ela ficou atuando por um século, tá? A peste ela foi importante porque a própria história da guerra dos 100 anos, ela tem esse atravessamento da peste e isso vai fazer com que a guerra dure, né, os 100 anos, porque ela dá uma pausa de tamanho o grau de mortandade, né, e de letalidade dessa doença. Teve declínio econômico, se parou se diminui a produção agrícola. Com a diminuição da produção agrícola é mais fome ainda. Com mais fome, mais vulnerabilidade social, mais vulnerabilidade de saúde, mais as pessoas ficam doentes. Então, é um absurdo. Claro, tem coisas ruins. Depois, passado todo período de transformação, tem coisas também que vão... nem tudo são pêsames, né? Então, por exemplo, o preço dos aluguéis na cidade, depois que passa, né, o terror, eles baixam um pouco, porque a peste levou as pessoas a se afastarem, né, das cidades, como a gente vê na obra do Boccaccio lá no Decameron. Existe uma abolição parcial das obrigações feudais, né, que vai fazer, então, isso para quem sobrevive, né, para quem sobrevive deu uma aliviada. Algumas inovações e em função da diminuição da mão de obra, já que muita gente morreu, então também, assim, os salários aumentam um pouquinho. O final da peste, então, né, do jeito que estava, ele acontece em função de algumas transformações, porque assim como no Decameron, os jovens saem do meio urbano e vão se exilar no campo para poder se livrar dos ares da peste, né, até porque naquela época se acreditava na teoria dos miasmas e que isso é transmitido através dos cheiros, do ar. Então, até uma das figuras que se populariza no século XVII são os médicos da peste, né, que são aquelas roupas, aqueles homens que usam uma máscara com bico de ave. Aquele bico de ave era para encher de erva lá dentro, para dar uma disfarçada no cheiro, né, no cheiro da morte. Mas existe então algumas medidas que são tomadas para que isso possa dar uma segurada. Entre eles o isolamento, o fortalecimento das condições de higiene e a melhoria das questões de saneamento.
do fundo do coração, né, eu desejo que essa breve exposição tenha ajudado um pouquinho. Acho interessante, então, né, nós vermos como as artes, elas acabam trazendo um pouquinho desse relato, como o Decameron, ele ilustra um pouco dessa questão, né, na necessidade de isolamento, de afastamento, para evitar o convívio social. Outra questão que fica comum nas pinturas da época é a dança da morte. Então, né, começa a se trabalhar um pouco com a questão de uma caveira que dança em torno de todas as pessoas e que acaba afetando todas as classes sociais. E, né, de alguma forma, a arte, ela acaba tendo esse valor, né? O valor de ressignificar a vida e, de alguma forma, conseguir fazer com que nós consigamos manter, através dos séculos, um pouco das informações que nem sempre, né, estão tão disponíveis para nós. Uma boa transição, né? E nós vemos a seguir. Namastê.